Olá pessoal, tudo bem? Sou Renan Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Administração e Gestão Pública. Vamos aqui para o nosso primeiro vídeo do nosso curso e vamos falar sobre o assunto Estado, Governo, Administração e Gestão Pública. Então vamos começar a nossa aula, né, que está abaixo, né, aqui no nosso material. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os comentários, muito bem feitos, muito bem fundamentados. Fico muito feliz pela participação de todos e procuro sempre responder todos os comentários, né? Se eu não puder, é porque não tive tempo ainda, mas eu respondo todos os comentários dos alunos e novamente agradeço a participação. Então vamos explorar primeiramente, né, nessa aula e também vamos falar ao longo do curso, né, sobre temas relacionados aos elementos essenciais da organização política e social de um país e, claro, aplicando ao nosso país. Ao longo dos séculos, então vamos falar sobre a evolução histórica, né, do Estado, do governo e da administração pública. Ao longo dos séculos, o Estado, o governo e a administração pública, eles têm desempenhado papéis cruciais na organização e no funcionamento das sociedades que foram surgindo ao longo do tempo. Ou seja, nós precisamos compreender essas iterações e essas características desses elementos, que é fundamental para que tenhamos uma visão abrangente e aprofundada do sistema político e administrativo de um país. Então, vamos explorar nessa aula as origens históricas desses conceitos, desde as antigas civilizações, falando de um modo muito superficial, porque não é o objetivo do nosso estudo falar sobre história, até os modelos contemporâneos. Vamos abordar o Estado, o desenvolvimento desse Estado ao longo do tempo, desde as primeiras formas de organização política até o que foi adotado na modernidade, né? Então, claro, estamos sempre colocando a ênfase no governo e não a ênfase na história em si, porque o governo ele é responsável pela tomada de decisões, que é o objeto do nosso estudo, a implementação das políticas públicas, a avaliação dessas políticas e também a influência do governo nos sistemas políticos e também nos sistemas políticos e nas ideologias e na estrutura e funcionamento do governo. Então, vamos analisar a administração pública como um conjunto de processos, práticas e políticas que visam garantir a eficiência, a eficácia, a efetividade na prestação de serviços públicos e na gestão dos recursos do Estado. Vamos explorar as diferentes abordagens também, os modelos de administração pública. Isso não vai ficar nessa aula, vai ficar nas aulas seguintes, onde nós trataremos do modelo burocrático, do modelo gerencial, né, que é a nova gestão pública, dos modelos de nova governança pública, etc. E também do modelo que foi o primeiro, né, que seria o patrimonialismo. Então, vamos falar, primeiramente, sobre a questão da evolução, mais propriamente sobre a evolução do Estado, né? A evolução do Estado, do governo e da administração pública de uma forma rápida, né? Mas focando na questão da administração pública em si. Então, a evolução histórica do Estado, do governo, da administração pública, foi um processo, né, que foi paulatino ao longo do tempo e, claro, foi influenciado pelos contextos externos, por vários aspectos ao longo da história. Então, na antiguidade, nós encontramos formas rudimentares de organização política, tais como as cidades-estado na Mesopotâmia, as monarquias no Egito e na Grécia, e também o Império Romano. O governo, nessa época, era caracterizado por um poder centralizado e uma administração pública incipiente, muitas vezes baseada em estruturas hierárquicas e burocráticas. Com o declínio do Império Romano,
ocorreram mudanças significativas na organização política e administrativa. Durante a Idade Média, o feudalismo dominou a Europa, com governantes locais exercendo poder em seus territórios. Ou seja, a administração pública nessa época, ela era muito descentralizada, muito fragmentada, com pouca coordenação e padronização. A partir do Renascimento e da era moderna, surgiram concepções e teorias que influenciaram a forma como o Estado e a administração pública se desenvolveram. O pensamento iluminista trouxe a ideia do contrato social, defendendo que o poder político deve ser exercido em benefício da sociedade. A Revolução Francesa, por sua vez, ela trouxe consigo a busca por igualdade, por liberdade e fraternidade, estabelecendo os fundamentos do Estado moderno. Com o surgimento dos Estados-nação no século XIX, houve uma maior centralização do poder político e um fortalecimento do governo, sendo que, nesse período, a administração pública passou por uma profissionalização gradual, com o estabelecimento de regras e procedimentos para gestão, para o controle de assuntos públicos. No século XX, ocorreram importantes transformações na administração pública, impulsionadas pela necessidade das mudanças que foram surgindo nesse período, bem como para enfrentar os desafios econômicos e sociais da época. Então, surgiram a abordagem da nova gestão pública, que enfatizava a eficiência, a descentralização e a orientação para resultados, adotando mecanismos que eram comumente adotados no setor privado. Então, nos dias de hoje, observa-se uma busca por uma administração pública mais participativa, mais transparente e também orientada para o cidadão, sendo que o avanço da tecnologia da informação também tem influenciado muito a forma como o governo e a administração pública estão atuando no setor público, possibilitando também uma maior agilidade e interação com a sociedade. Então, a evolução histórica do Estado, governo e administração pública, ela refletiu a complexidade das transformações sociais, econômicas, políticas ao longo do tempo. A busca, ou seja, a busca por governos mais eficientes, democráticos e responsáveis, ela é um desafio, ela passa a ser um desafio constante nas administrações públicas contemporâneas, sendo que o setor do Estado, a administração pública, ela tem um papel fundamental nesse processo. Então vamos falar agora sobre o estado de bem-estar social e também a questão do neoliberalismo. O estado de bem-estar social, ele também conhecido como welfare state, ele se refere a um modelo de organização social em que o Estado desempenha um papel fundamental na relação, nas políticas públicas. E ele surgiu no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa Ocidental, como resposta a desafios sociais e econômicos enfrentados na época, bem como para contrabalançar o modelo adotado na então União Soviética para promover um equilíbrio entre forças. O objetivo do estado de bem-estar social era reduzir as desigualdades sociais, garantir direitos fundamentais como educação, saúde, previdência e proporcionar a proteção social aos cidadãos. Isso foi alcançado por meio da implementação de políticas públicas abrangentes, tais como a criação de sistemas de saúde universais, a previdência social, os programas de assistência social e também a regulação do próprio mercado de trabalho, evitando aí a precarização, concedendo uma série de benefícios, uma série de direitos para os trabalhadores, para que eles possam ter um melhor nível social e uma melhor qualidade de vida. Isso foi feito
justamente para, inclusive, para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, e se implementou foram implementadas diversas políticas nesse sentido. Então, somente que com o passar do tempo, né, é importante perceber que com o passar do tempo, a partir da década de 70, inclusive com a crise do petróleo, né, com a crise econômica que a crise do petróleo desencadeou em todo o mundo, surgiu o movimento do neoliberalismo, que propôs uma visão diferente do papel do Estado, tanto na economia quanto na sociedade. Ou seja, o neoliberalismo, ao contrário do estado de bem-estar social, ele vai defender a redução do intervencionismo estatal na economia, a abertura dos mercados, a livre concorrência e a promoção também do individualismo. Os defensores do neoliberalismo, eles argumentam que a intervenção estatal excessiva inibe o crescimento econômico e a eficiência do mercado e que a liberdade individual e a iniciativa privada devem ser valorizadas. Nesse sentido, políticas de privatização, desregulamentação e cortes dos gastos públicos foram implementadas em diversos países. Só que, quando nós formos analisar a questão dos modelos de gestão pública, né, a própria inovação, as mudanças na gestão pública, os novos paradigmas, e principalmente essa mudança do estado do bem-estar social para o neoliberalismo, ela ocorreu justamente por uma crise que é desencadeada pela crise do petróleo e que fez com que o Estado não fosse capaz de garantir plenamente aqueles gastos que ele vinha garantindo desde o final da Segunda Guerra. Então, houve uma crise em que foi detectado que o Estado não era capaz de manter todos aqueles benefícios que foram garantidos no estado de bem-estar social, e aí você adota como saída um novo paradigma em que você vai defender a privatização, vai defender a desregulamentação, cortes nos gastos públicos, flexibilidade no emprego, flexibilidade em várias áreas, inclusive no serviço público também, porque o Estado tornou-se incapaz de garantir o, o, o orçamento suficiente para garantir todos aqueles benefícios. Então, essas mudanças de paradigmas, né, causadas pela desencadeada por crises, né, nomeadamente a crise do petróleo, ela teve impacto significativo nas políticas sociais e nos direitos trabalhistas, com a redução do papel do Estado na oferta de serviços públicos e na proteção social. Alguns críticos no neoliberalismo, eles argumentam que essas políticas aumentaram as desigualdades sociais, reduziram o acesso aos serviços essenciais e fragilizaram os direitos dos trabalhadores. Então, elas trouxeram várias consequências com relação ao modelo anterior, né, que era o estado de bem-estar social. Então, passando aqui para o nosso próximo item, nós temos as funções e responsabilidades do, do Estado, do governo e da administração pública. Então, vamos explorar as atribuições dessas três entidades do poder público e compreender como elas interagem para promover o bem-estar e atender as demandas da sociedade. O Estado, ele é a entidade política que detém o poder soberano sobre um território. Então, o Estado está muito ligado à soberania e à sua população. A principal função do Estado é garantir a ordem, a segurança, o bem-estar da sociedade como um todo. Ou seja, o Estado é responsável por criar e aplicar as leis, regulamentos e políticas públicas, visando promover a justiça, a igualdade e o desenvolvimento sustentável. O governo, por sua vez,
ele é o órgão responsável por exercer o poder político em nome do Estado. Ou seja, ele é o conjunto de pessoas e instituições que têm autoridade para tomar decisões políticas e administrar os recursos públicos. Ou seja, o governo ele é responsável por formular e implementar as políticas públicas, administrar os recursos, né, representar a sociedade e garantir a governança democrática. Já a administração pública, ela é o conjunto de órgãos, de servidores e de processos interligados ou não, né, que executam as políticas públicas e prestam serviços essenciais à população. A função da administração pública ela é gerir os recursos e organizar as atividades do Estado, buscando a eficiência, a eficácia e a transparência na entrega dos serviços públicos. Portanto, a administração pública ela é responsável por garantir a execução das políticas governamentais e também atender às necessidades da sociedade de forma justa e equitativa, com equidade, ou seja, tratando os desiguais na medida da sua desigualdade. As responsabilidades do Estado, do governo e da administração pública, elas estão interligadas em todos esses contextos, ou seja, enquanto o Estado tem a responsabilidade de promover o bem social, promover os direitos, proteger os direitos e garantir a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, o governo ele tem a função de formular, de implementar, de gerir políticas públicas que vão atender às demandas dessa sociedade, promovendo desenvolvimento econômico, social, ambiental, etc. E a administração pública, ela vai operacionalizar, ela tem um papel fundamental na execução dessas políticas públicas, garantindo a eficiência na gestão dos recursos e a prestação dos serviços públicos, né, que devem ser prestados de forma eficiente, eficaz e com qualidade, de modo a atender às necessidades da população e solucionar os problemas públicos para os quais elas foram elaboradas. É importante destacar que a atuação do Estado, do governo e da administração pública deve estar pautada, né, como sempre, nos Estados modernos, pela transparência, pela ética, responsabilidade e participação dos cidadãos no nosso novo modelo de governança pública. Ou seja, a sociedade ela tem inclusive o direito de fiscalizar e exigir a prestação de contas do poder público, contribuindo para a construção de uma gestão mais eficiente e responsável. E aqui, seguindo no nosso slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças entre a administração pública e a gestão pública. A administração pública, como já dissemos no item anterior, né, ela se refere a um conjunto de atividades e processos que envolvem o planejamento, a organização, a direção e o controle das instituições públicas. Ela engloba a aplicação de técnicas e práticas de gestão com o objetivo de alcançar os objetivos e metas estabelecidos no governo. A administração pública ela tem um caráter mais estrutural, ela vai se referir a órgãos, a recursos, a servidores, né? Por sua vez, a gestão pública, ela vai estar mais diretamente ligada a técnicas de gestão, de decisão, tanto estratégicas como táticas, como operacionais. É o processo de gerenciamento das políticas públicas com o objetivo de executar essas políticas e trazer benefícios à população. Então, ela vai englobar a tomada de decisões estratégicas, a formulação, a implementação dessas políticas, a gestão dos recursos humanos, a promoção da transparência e o estabelecimento de parcerias. Isso, se bem que o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil ela é mais um aspecto de governança. A gestão ela vai colocar isso em prática. Uma vez que a governança estabeleceu diretrizes gerais, a gestão vai colocar
a mão na massa, né? Uma das principais semelhanças entre a administração pública e a gestão pública é a busca pela eficiência, pela eficácia na prestação dos serviços públicos, pois ambas têm o objetivo primordial de atender às demandas da sociedade de forma satisfatória, garantindo a qualidade, a acessibilidade e a sustentabilidade dos serviços. Outra semelhança entre as duas, administração e gestão pública, é a necessidade de cumprir as leis, normas e regulamentos estabelecidos para o setor público. Tanto a administração pública quanto a gestão pública devem agir de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, visando garantir a integridade e a ética no exercício das suas funções. Apesar dessas semelhanças, existem algumas diferenças importantes com relação tanto à gestão pública como à administração pública. E quais seriam essas diferenças, né? A administração pública, ela é mais voltada para a questão de estrutura, né? A questão de entidades, e a gestão pública, ela vai abordar aspectos mais operacionais, como é que aquela estrutura vai funcionar, envolvendo tanto o planejamento de longo, de médio, de curto prazo e as formas com que o Estado vai cumprir as suas funções. Né? A gestão pública está muito relacionada às práticas de gestão, enquanto a administração pública, até pela questão do direito administrativo, ela é mais voltada para aspectos de estrutura, vamos dizer assim, de órgãos, de organizações, de formas vamos dizer assim, de se organizar, né, dentro do setor público. E é isso, gente. A gente termina por aqui a nossa aula. Agradeço novamente as participações nos fóruns e quem não participou, né, que está automaticamente convidado a participar. Agradeço a todos. Leiam os conteúdos, façam as atividades e esperamos nos encontrar nos nossos próximos vídeos. Até logo, obrigado.